Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você esteja me ouvindo. Todos os dias de segunda a sexta-feira eu faço uma live com vocês, 12h30 geralmente, hoje eu tô um pouco adiantada, mas do 12h30 até a hora que acaba, na verdade. Essas lives, elas têm sido direcionadas para temas centrais, né? Então, eu comecei lá com a série do ego, foram 5 aulas também, só trabalhando a questão do ego, o que é o ego, como trabalhar o ego, como transcender o ego. Depois, na semana passada, eu só falei sobre o apego, como é que se dá o apego, como é que o apego afeta as nossas interações sociais, afeta os nossos relacionamentos íntimos, e como que é patológico, o que é saudável, tá? E nessa semana especificamente foi definido o tema de como se manter motivado em tempos difíceis, tá? A motivação, ela é um tema relevante, tá? No entanto, ao meu ver, a pessoa que ela precisa muito de motivação, né? Que ela precisa muito de estímulos e tudo mais, e senso de direcionamento, ela indica também uma lacuna aí que pode sim ser desenvolvida dentro do processo terapêutico. Então, na live de ontem eu falei sobre o senso de autoeficácia. Na aula 1 eu expliquei exatamente sobre o senso de autoeficácia e por que o senso de autoeficácia é importante. Então, só retomando um pouquinho, caso você caiu de paraquedas aqui, o senso de autoeficácia, ele está relacionado diretamente com as crenças que você tem sobre você, sobre a avaliação, o julgamento que você tem sobre você. E sim, esse crivo interno não necessariamente ele pode ser saudável para você. Então é possível sim que existam crenças que você tem, e todos os dias eu atendo pessoas que tem inclusive dificuldade de reconhecer a si mesmo, e isso afeta diretamente o senso de autoeficácia. E se afeta o teu senso de autoeficácia, vai afetar o tempo que você costuma investir numa situação difícil, diante de um problema, e vai afetar também a quantidade de investimento que você vai fazer naquela situação, ok? Hoje, especificamente, eu quero falar sobre a aceitação, ok? Então, quando vamos pensar assim, qual que poderia ser a correlação, então, de aceitação e motivação, sendo que ontem a gente falou de autoeficácia e falou que sim, a autoeficácia ela vai ter um papel muito conectado aí à resiliência. Então, se eu tenho um senso de autoeficácia positivo, eu vou se entender a ser uma pessoa mais resiliente, porque fato é que eu desconheço pelo menos alguma pessoa que não passe por situações emblemáticas, por problemas ou por dificuldades na vida. O que talvez foi novo no que a gente falou é que sim, as nossas crenças elas vão ter um papel fundamental no entendimento de como eu vou me olhar, me perceber diante de um contexto no qual exista um problema, diante de um contexto no qual eu esteja vivendo uma situação que é desafiadora, que é difícil. Aí sim, você começa a observar a diferença que o processo terapêutico faz, a diferença que o autoconhecimento faz. E por isso que não é incomum quando a pessoa ela vai fazendo terapia, ela vai também alcançando e ocupando outros espaços no trabalho dela, no relacionamento dela, de forma que isso se torna mais saudável, eu diria até produtivo e muito provavelmente rentável também, ok? Mas porque existe esse nível de entendimento de si e de autogerenciamento também. Quando eu trago para vocês o tema aceitação, qual então que é a correlação da aceitação com a motivação? E de novo aqui, tá?
Se eu não desenvolvi essas habilidades, não significa que eu vou precisar passar o resto da minha vida sem ter essas habilidades da autoeficácia, da aceitação, do planejamento, da não procrastinação. Sim, você vai desenvolvendo habilidades, mas a gente também vai desenvolvendo habilidades à medida que a gente vai trazendo entendimento sobre a nossa vida, trazendo discernimento sobre si mesmo, sobre a própria vida. Então você vai tendo possibilidade de analisar as coisas num contexto diferente. Então a aceitação aqui não quer dizer que eu concorde com algo que aconteceu. A aceitação, nesse contexto que eu estou propondo aqui para vocês, ele tem um viés de ok, as coisas se deram dessa forma, ok, as coisas aconteceram assim. Então, diante disso, como que eu olho, como que eu me posiciono, o que eu vou fazer, ok? Uma pessoa que tem a habilidade de aceitação, ela tem mais facilidade, inclusive, de planejar soluções para eventos que são catastróficos muitas vezes. A pessoa que ainda está muito, no nível de codependência, de condescendência, de concordância ou de acomodação, ela vai ter mais dificuldade, inclusive, de mobilizar energia em relação àquele evento que é ocorrido. Então, quando eu estou falando para vocês aqui da aceitação, por exemplo, e esse é um clichê, como uma moça disse para mim, é um clichê da psicologia, mas os eventos ocorridos na minha infância. Como que eu olho para os eventos ocorridos na minha infância? Como que eu olho para os meus pais? Agora há pouco ainda entrou em contato uma moça comigo, porque ela é responsável por uma criança, ou ela adotou a criança, não sei, mas enfim, ela se referiu como sendo a mãe dessa criança, e essa criança está tendo um comportamento de se ferir, de se machucar. Essa criança, ela existe porque antes dessa criança existia um homem e uma mulher que permitiram que essa criança viesse à vida através de um ato, ok? Como isso se deu, como isso foi, não significa que eu precise concordar com isso para que isso aconteça, ou para que isso tenha acontecido, ou para que as coisas tivessem se dado dessa maneira. Então, o olhar que eu tenho, sim, sobre as coisas, ele também vai afetar a dinâmica das minhas relações, ele também vai afetar a quantidade de energia que eu vou despender em relação a alguma coisa que pode ser útil ou totalmente inútil. Então, quando eu estou falando da aceitação aqui, não quer dizer que eu estou concordando com uma ação de repente de uma criança que a mãe dela é usuária de drogas, por exemplo. Eu estou concordando que a vida dessa criança aqui, eu estou aceitando que a vida dessa criança aqui é mais relevante do que os fatos que a trouxeram até aqui. E isso me permite que eu consiga olhar para essa criança de uma forma que seja saudável, porque sim, eu estou olhando com respeito para o que diz respeito à história dela, para o que fez parte do contexto das coisas como elas se deram. Então, por exemplo, se você ama o seu filho, mas você rejeita o pai, você também está rejeitando parte dele. E isso faz com que tenha consequência. Todas as nossas ações, sejamos conscientes ou não delas, elas têm consequência. Então, quando eu estou propondo aqui a aceitação, de novo, eu estou falando de criar uma intencionalidade na sua mente, no sentido de voltar para a análise das coisas que aconteceram, para os eventos ocorridos. Por exemplo, crianças às vezes que têm muita dificuldade escolar, Geralmente a criança que tem dificuldade escolar, ela também tem um viés psicológico no qual existe a rejeição de um ou do outro
ou do pai ou da mãe. Ou a mãe está rejeitando o pai, ou o pai está rejeitando a mãe. E às vezes a mãe ela não concorda porque o pai, quando chega em casa, ele senta e fica deitado o tempo todo no sofá. Então, essa não aceitação desse fato, porque sim, esse pai é assim, muito provavelmente ele já foi assim quando essa mãe conheceu ele não vai mudar de comportamento, e essa não aceitação vai gerar um desconforto não só nas dinâmicas familiares, mas também gera um desgaste psíquico de energia. Por que que as pessoas, quanto mais julgamento, quanto mais não aceitação, mais conflitos internos não resolvidos, seja por medo, por culpa, por um luto não resolvido, menos energia vital ela tem, menos disposição para mudança ela tem. Teve uma live que eu falei umas semanas atrás que eu só expliquei sobre isso. Se você não segue ainda o meu canal no YouTube, é realmente lamentável, porque tem muito conteúdo bom lá, e vale a pena maratonar essas coisas que edificam a nossa vida, edificam o nosso ser. Então, entender como que esse processo dá. Então, deve ter uma aula só que eu trabalhei nisso. Dá uma pesquisada lá, @Vanessa Sander, e começa a assistir. Então, aqui, essa aceitação, então, de novo, é o olhar em que eu vou lidando com as coisas que estão fora do meu controle, como elas se apresentam a mim. Não tem como eu controlar o fato de quem foi o meu pai, quem foi a minha mãe. Não tem como eu controlar o fato de que essa tragédia aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Não tem como a gente controlar isso, né? Agora, a pessoa, quando ela fica na negação, no julgamento e tudo mais, ela vai afastar a solução dessa questão. Ou seja, ela fica geralmente rodeando em torno de pensamentos ruminativos, de pensamentos de vingança, de culpabilização, de vitimização. E isso vai consumindo a pessoa de uma forma tal que ela tem baixa energia para mobilizar forças para olhar para a solução. Então eu posso não concordar que essa tragédia aconteceu, posso não concordar, mas a partir do momento que eu aceito isso como um fato, veja se fica melhor assim no YouTube. Mas a partir do momento que eu aceito isso como um fato, então eu posso ver o que dentro desse contexto aqui eu posso fazer a respeito disso. E nisso se tem força. Por isso que à medida que você vai lidando com os seus conflitos e vai trabalhando com a aceitação, você tem muito mais força para implementar a longo prazo, inclusive, as ações que você precisa a respeito de cuidar da sua saúde, a respeito do teu sono, a respeito da tua vida no cotidiano, ok? Obrigada, José, seja muito bem-vindo, obrigada por todas as curtidas, depois, isso, vamos curtir a telinha aqui, obrigado, Bia, também pela presença, tá? Então, tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui a respeito do entendimento do que eu estou propondo como aceitação para vocês? E qual a diferença, então, dessa aceitação para uma concordância, né? Então, a concordância é como se eu estivesse envolvido nisso e concordasse com algo que está acontecendo no presente. A aceitação que eu estou propondo aqui é de um fato do qual eu não posso mudar. Isso aqui é um fato, isso aqui aconteceu, né? E também é diferente da codependência. Eu só queria fazer um parênteses aqui da codependência, porque a codependência, ela tem essa característica em que existe muita esperança a respeito, né? A pessoa, ela realmente é grosseira com você, ela maltrata você, ela
de repente é fria, é distante. Ah, mas eu acho que com o tempo ela vai mudar. Ah, mas eu acho que à medida que eu conversar com ela, ela vai ser diferente. Não vai. Essa pessoa, ela é assim como ela é. Ela é assim como ela se apresenta. Por uma disposição interna, algumas pessoas podem sim se desenvolver. Eu fui cobrir um santo e descobri outro. Espero que tenha voltado o som aqui para o YouTube e para o Facebook. Então, a codependência, ela também precisa ser tratada em psicoterapia, porque sim, você tem uma tendência a se vincular a situações caóticas, porque existe essa necessidade interna de resolver as coisas, e isso não é saudável. Então, você precisa resolver a sua vida, você precisa cuidar da sua vida, dos seus sentimentos, e não necessariamente estar trazendo sempre pessoas, situações que são problemáticas para você se sentir bem com você mesmo. Isso é perigosíssimo. E a condescendência também é diferente da aceitação, né? Porque a condescendência é eu ver algo que é incorreto e eu concordo então, ou finjo que não estou vendo isso, para que as coisas desenrolem como elas têm que desenrolar. Então a aceitação aqui que eu estou propondo para vocês é de eventos que são ocorridos, que já aconteceram, é um dado. Essa pessoa, né, que nem essa mulher, eu até perguntei para ela, como que você olha para a mãe dessa criança? Não, a mãe sou eu. Não, a mãe dessa criança é a mãe dessa criança, foi quem gerou ela, foi quem gestou ela. Você pode sim ser a mãe, cuidadora dela, mas existe um papel aqui que também precisa ser respeitado, porque isso é um fato. E se psicologicamente então eu estou rejeitando essa mãe, eu também estou rejeitando a mãe que existe nessa criança, e isso vai ter sim uma consequência na minha ação em relação a ela, no meu papel em relação a ela. Então a aceitação da realidade, ela é, para mim hoje, um indicador, inclusive de maturidade também, de emancipação emocional. Porque as pessoas, elas querem negar a realidade para se proteger da dor. E aí elas se afastam cada vez mais da solução. E isso é perigosíssimo. A solução não está na rejeição, na negação dos fatos e não na negação da realidade. A força vem da aceitação, a força vem da verdade. E a verdade é olhar para as coisas como elas se apresentam, não como eu gostaria que elas fossem, não como eu desejaria que elas fossem. É olhar para as coisas como elas são. E 4 coisas, então agora eu vou falar com vocês sobre 4 coisas que vão gerar, então 4 fontes geradoras de aceitação. Ontem, na live de ontem, eu falei das 4 fontes geradoras de autoeficácia. E hoje eu quero falar então de 4 fontes da aceitação. E se vocês tiverem coragem, compartilhem aqui comigo também quais são as coisas que acontecem hoje na tua vida que você tem mais dificuldade de aceitar, quais são os eventos, as situações de um passado muito distante ou de um passado muito presente que você não quer aceitar ainda. E aí de repente eu consigo ajudar um pouquinho mais vocês ainda aqui, ok? Obrigada, José, muito obrigada. Prazeroso te ouvir, tom de fala, sabedoria, sou de 84, muito legal. Muito bom conhecer você também. Vendo vídeos passei a entender, ótimo, é isso aí. Muito importante isso, aceitar que é assim e caminhar de acordo com o que se apresenta. Exatamente, ótimo. Então aqui vamos olhar agora para 4 fontes que vão gerar mais o comportamento de aceitação. Lembrando que à medida que você vai trabalhando a tua aceitação, o teu senso de discernimento vai aumentando, a tua emancipação emocional vai aumentando e vai amplificando também o senso de autoeficácia. E a primeira delas é a ausência de julgamentos, né? Então, quando eu observo, por exemplo, uma catástrofe que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, como que eu me comporto diante disso? Como que no meu coração essas coisas se ajeitam? Como que ficam os meus sentimentos quando eu olho para isso? E quem ainda não fez uma doação, por favor, vaquinha@
como é que é? Enchentes@vaquinha.com.br, pode fazer por Pix, pode fazer por cartão de crédito, boleto, enfim, tá? Faz uma doação ou de repente pode enviar mantimentos para lá também, tem coletas por todo o país, né? Então, quando eu tô falando aqui para vocês da ausência de julgamento sobre os fatos e dados, eu sempre falo para os meus clientes, quem é meu cliente aqui sabe, vai saber dessa, né? Quando a gente observa um pôr do sol, quando a gente observa uma cachoeira, quando a gente observa a natureza de uma forma geral, a gente não tem julgamento sobre ela. A gente não pensa, nossa, mas eu acho que talvez esse pôr do sol ele deveria acontecer 17h01, não 17h59, não sei. Então a ausência de julgamento é eu saber que o sol vai se pôr todos os dias e vai, pelo menos por bilhões de anos aí, né? E ele vai também nascer todos os dias desse ponto de vista no qual eu olho para ele, independente de como eu pense sobre isso, se eu penso ou não sobre isso, ele independe de mim. Então a ausência de julgamento ela vai dando força, por quê? Porque você começa a trabalhar o discernimento a respeito das coisas que você pode mudar e das coisas que você precisa aceitar. E isso dá muita força. Começo então a direcionar um olhar para um microgerenciamento das coisas que eu posso então mudar e aquelas outras que eu não posso, eu só posso trabalhar para aceitar. Então a ausência de julgamento é eu olhar para aquele meu colega de trabalho que de repente eu fico irritado, né? E de repente, cada vez na reunião eu fico irritada porque ele quer falar mais do que todo mundo e ele quer aparecer mais do que todo mundo. E eu olhar para ele e eu conseguir dentro de mim falar: você é assim, você é desse jeitinho. E quando eu falo isso, eu não estou falando isso com rancor, eu não estou falando isso pensando, mas que cretino, eu sou muito melhor do que ele. Eu simplesmente estou olhando para ele dizendo: sim, você é assim. Sim, você poderia estar cooperando com todo mundo aqui, mas você prefere que as pessoas fiquem bajulando, você é assim que você é. E diante dessa situação, então, eu volto a pergunta para mim e me pergunto, dentro das coisas como são, eu posso conviver com isso sem que isso me violente? Eu posso conviver com isso sem que eu violente essa pessoa? O que eu posso fazer diante desse cenário que se mostra dessa forma? Obrigada, José, muito obrigada. Então, tá fazendo sentido isso aqui? A ausência de julgamento, então, é cada vez eu trabalhar mais para que eu tenha mais discernimento das coisas. E a ausência de julgamento, então, faz com que você consiga olhar para a escolha que diz respeito a você a partir de como as coisas acontecem. Por que às vezes é muito desafiador, por exemplo, a pessoa está vivendo um relacionamento que faz mal para ela e provavelmente faz mal para essa pessoa também. E por que ela não consegue muitas vezes se desvincular daquilo? Porque não existe uma aceitação de como o outro é. Existe um desejo de que o outro seja diferente de como ele é. E eu fico esperando então que esse dia chegue. E o que tudo que acontece até que esse dia chegue, se é que ele vai chegar. Então eu tiro a responsabilidade da minha ação e passo apenas a me vincular ao outro. E tem muitos de vocês aqui, porque alguns de vocês eu atendo, né? Mas tem muitos de vocês aqui que quando, por exemplo, eu gosto muito de fazer exercícios de contraste mental para observar como que a posição da pessoa às vezes muda de acordo com a relação que ela vive. E muitos se perdem justamente por quê? Porque eu vejo esse outro, eu quero entender como esse outro é, e eu quero que esse outro
nessa interação que eu tenha com ele seja diferente do que ele é, e esse relacionamento tá totalmente caótico e doentio para a pessoa, e a pessoa cada vez está aprofundando mais em querer entender esse outro que está em conflito com ele mesmo e que precisa de terapia. E aí, então, quanto tempo você vai ficar lá? A nossa tarefa individual é olhar para nós. A partir do que eu observo, qual é a decisão que eu vou tomar? Como que eu vou me posicionar? Sobre isso você vai ser cobrado. Sobre isso sim vai ter uma consequência. Essa consequência é uma consequência que eu quero lidar? Às vezes tem gente que escolhe conviver, por exemplo, com pessoas difíceis. Ok? Qual que é a consequência que eu vou ter disso? É uma consequência que eu vou ficar em paz com isso? Então, ok, siga em frente. Mas é diferente de eu desejar que isso seja diferente todos os dias, tá? E a segunda, então, é a ausência, né? A gente já falou aqui na live de hoje sobre o porquê que a aceitação ela é importante, o como a aceitação ela vai ter um desempenho fundamental na nossa percepção de energia vital, de energia psíquica. E aí eu falei do julgamento e agora eu estou falando da ausência, então da exclusão ou da negação, né? E isso também acontece demais, né? Eu tiro partes da realidade para que eu não precise tomar nenhuma decisão a respeito do que eu estou vendo, né? Então é como se existisse uma amenização dos fatos. Não é bem assim, eu não devo ter entendido direito, não foi bem exatamente isso que eu quis dizer. E a ausência e a exclusão e a negação, elas às vezes escondem um pouco essa ingenuidade também, que eu acho extremamente danosa também para os relacionamentos. As pessoas se colocam em muito risco, de fato, por negar a realidade. E aqui especificamente eu estou falando de relacionamentos, às vezes de você achar que você pode ir num lugar e você não vai estar sob risco, que você vai poder fazer tal coisa, que você não vai estar sob risco. Então, negar a realidade também vai ser muito perigoso e também não tem relação com a aceitação. Porque a aceitação, ela implica que eu perceba, sim, os limites daquilo que eu posso fazer, o limite daquilo que eu posso fazer, o limite daquilo que eu posso aceitar, o limite daquilo que é aceitável. Então, quando existe essa exclusão, quando existe essa negação da realidade, existe também um afastamento, de novo, da solução. A solução, ela só é possível a partir daquele momento em que eu aceito isso como é. Então, quando na fala, né, você diz muito, não é bem assim, eu acho que não foi bem assim, não foi assim que eu quis dizer. Esses dias a gente assistiu um filme, como é que é o nome do filme? O Mahabharata. O Mahabharata também trata de situações muito semelhantes, né? O Mahabharata é um épico hindu, e nesse épico a ingenuidade do Yudhishthira faz com que ele coloque toda a família dele em risco, né? A ingenuidade de achar que uma outra pessoa não faria isso porque você não faria isso com ela. Então você está parametrizando o outro a partir daquilo que você mesmo faria na vida, ou de como você lidaria com a situação. Não! As pessoas são movidas por interesses próprios e não tem como eu supor, eu posso hipotetizar coisas, mas é diferente de eu negar uma realidade que se apresenta a mim sobre o comportamento dessa pessoa. Então essa pessoa já agrediu você verbalmente, ela já agrediu você fisicamente, e você ainda acha que essa pessoa ela vai ser uma pessoa gentil com você? Não, ela já mostrou do que ela é capaz, e a sua negação está sim te colocando em risco. E aí, mais especificamente, eu estou falando às vezes de mulheres que vivem em situações em que estão se colocando em risco e aí querem ter uma vida ilusória de motivação porque estão desconsiderando os fatos que estão se apresentando, tá? Deixa eu tomar uma água. Ok,
O terceiro tema, então, quarta fonte geradora de aceitação é a ausência de dó, ok? E quando eu tô falando de dó aqui, eu tô falando da gente aceitar os fatos, os dados e a gente olhar respeitosamente para as pessoas envolvidas na situação. Então, quando de repente você tem no teu trabalho um colega que sempre está reclamando do gestor, né? Isso eu já atendi vários casos assim, né? A pessoa foi trabalhar numa empresa nova, cheia de expectativas, e ela chegou lá e todo mundo reclamava do diretor. Todo mundo reclamava do diretor. Mas adivinha, o diretor não sabia disso. O diretor nunca soube disso. E essa pessoa entra na empresa e ela se veste, né? Ela fica compadecida dos colegas, ela fica compadecida dos subordinados, ela fica compadecida das pessoas à sua volta, ela fica com dó porque a Mariazinha chega e fala como o chefe já foi grosseiro com ela. Aí o Joãozinho chega e fala como que na última reunião ele foi humilhado. E aí essa pessoa que tem dificuldade de trabalhar aí a aceitação, ela sente dó, ela fica com dó dos colegas, ela fica com dó das pessoas e ela começa a ter uma atitude de defensora dessas pessoas, tá? Só que o que essa pessoa não tá se dando conta aqui, né? E aí que às vezes esse processo faz com que lá na frente, muitas vezes ela acabe decidindo sair desse lugar onde ela tá. Ela não se dá conta que todo esse contexto ele tá sendo condescendente com a situação. Que as pessoas com as quais ela está lidando são adultos que fazem escolha. Então, quando você fica com dó das pessoas, você tira das pessoas a responsabilidade que elas têm sobre as próprias ações. E você está indo no sentido oposto da aceitação. Então, a gente olha para as pessoas com respeito. É terrível, por exemplo, vamos imaginar uma catástrofe, então, como aconteceu no Rio Grande do Sul. É terrível, mas olha com respeito para essas pessoas. Porque elas estão ali. Esses dias eu vi um vídeo de um casal juntos ali lavando a casa, é terrível, mas eles estão juntos ali se ajudando, então eu olho com respeito a dignidade dessas pessoas e a força que elas estão tendo de lidar com a situação do jeito que elas podem, do jeito que elas conseguem lidar. Então isso é respeito. Eu posso dentro desse lugar ter empatia, enviar Pix, me colocar como disponível para fazer trabalhos voluntários, eu posso instigar que as pessoas consumam produtos do Rio Grande do Sul, com certeza que eu posso, mas eu olho ainda assim com respeito para essas pessoas, com dignidade para elas. Então, quando você fica compadecido, você fica com dó, você quer se colocar num lugar maior, né? Você quer se responsabilizar por essas pessoas e, de novo, vai drenar a sua energia. Então, toda vez que você está com dificuldade com julgamentos, toda vez que você está com dificuldade de aceitar uma situação excluindo ou negando, toda vez que você está com dó, você está subtraindo energia de você e muito provavelmente dos outros também. Porque se é uma pessoa muito próxima de você, você está tirando a possibilidade, às vezes, inclusive, dessa pessoa se emancipar. E isso quem está fazendo é o teu ego. Se você não assistiu minha aula de ego, vai lá e assista minha série sobre ego. É o teu ego inflado que faz com que você se sinta maior a respeito de tudo. Porque a pessoa, quanto mais dificuldade de fato ela tem de aceitar as coisas, e é mais facilidade ela tem de julgar as coisas, e mais negação ela tem, e mais dó ela tem, ela esconde sim um superego no qual ela acha que ela, numa situação daquelas, ela faria melhor, ela faria mais, ela faria diferente. Tome muito, muito cuidado com isso, tá? Então, trabalhem para que vocês olhem sempre respeitosamente para as situações, mesmo quando elas são muito desafiadoras. E isso sim vai dando força para vocês, tá?
Deus abençoe você também, José. Isso, ok. Então, o quarto, então, é a ausência de pensamentos ou falas de que isso deveria ser diferente, né? De que, isso aqui, essa situação deveria ser assim, assim, assado, isso aqui deveria ter acontecido de um jeito assim. Então, essas falas também não são produtivas e, inclusive, a gente gasta, enquanto sociedade, muito tempo com isso, né? A gente gasta, por exemplo, agora eu vou entrar num assunto bem espinhoso, né? Mas a gente gasta muito tempo, às vezes, vendo vídeos de catástrofes, a gente fica totalmente mobilizado emotivamente e falando daquilo com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, e como a gente fica revoltado com a corrupção e como um monte de coisas. E por que esse assunto aqui é espinhoso? Porque quanto mais a gente fala, geralmente menos a gente faz, tá? Então, de novo, a aceitação ela é um estado de centramento no qual eu olho o meu papel, as circunstâncias e o que eu posso fazer a respeito disso que está acontecendo. O que eu posso fazer a respeito disso, né? O que enquanto indivíduo na sociedade eu realmente promovo então ações que sejam ações assertivas, ações adequadas, o quanto eu me mobilizo em relação às coisas que eu estou acontecendo, ou eu simplesmente vou me tornando um porta-voz e vou ocupando o tempo da minha vida com coisas que não vão levar a lugar nenhum. Então tome muito, muito cuidado, porque a nossa fala, às vezes, ela pode sim trazer alívio. Ela vai trazer um alívio momentâneo, porque de repente eu falo de como eu fico revoltado com as coisas que estão acontecendo lá e como as pessoas estão agindo lá, mas eu deixo de olhar para mim e o que eu estou fazendo por essa situação que está acontecendo lá. O que de fato eu fiz? Eu realmente tirei um tempo para, de repente, talvez eu não possa fazer um Pix, talvez eu não possa fazer um Pix agora, mas eu tenho um cartão de crédito, eu posso fazer um Pix no mês que vem. Talvez eu não tenha um cartão de crédito, mas tem coisas aqui em casa que eu já não uso há bastante tempo e que podem sim ser úteis para essas pessoas. Ou de repente eu não tenho nada de casa, mas vão descarregar uma carreta lá em tal mercado e a minha casa não foi atingida. Eu posso estar lá e fazer isso? Então tome muito, muito cuidado com esse alívio que se tem, né? Isso é um hábito, ao meu ver, cultural que a gente tem aqui especificamente no Brasil, não sei, não posso falar dos outros, mas ao meu ver é extremamente danoso. Por quê? Porque é como se a gente, através da nossa fala, julgando, criticando, falando, a gente se eximisse da responsabilidade civil. E não importa, né? Não sou favor governo, nem anti-governo, nem nada, nem gosto do governo, mas enfim, nenhum deles, mas enfim. Qual que é a minha ação, então, diante disso que eu observo? O que eu faço? Então, eu fico falando, me aliviando, e isso não acontece só em relação à política, em relação à situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Tem muita gente que passa a vida inteira falando mal do companheiro, da companheira. Tá, mas e aí? O que você fez em relação a isso? Então tome muito cuidado com esse alívio que vem da fala, com esse alívio que vem da fala, ele tira a força da atuação, ele tira a força daquilo que só você pode fazer. Então, ok, eu vejo essas coisas e diante de tudo que eu vejo, o que eu, Vanessa, posso fazer? O que eu, João, posso fazer? O que eu, Paula, posso fazer? O que eu, Maria, posso fazer? Né? E aí, então, eu tiro de mim essa necessidade de me aliviar pela fala para que simplesmente eu me sinta uma pessoa superior e eu passo então a ter muito mais força, podem acreditar, em fazer aquilo que de fato compete a mim. Tá bem? E é por isso que então
a ausência aqui de falas, né, recriminadoras e pensamentos recriminadoras, elas trazem muita força para a ação e elas também influenciam na motivação que você vai ter a respeito das coisas. Tem uma cena de um filme que eu gosto muito, o filme se chama Estrelas Além do Tempo, e nesse filme é a história de 3 matemáticas negras que trabalharam na NASA, e uma delas foi para o setor de engenharia. E elas sempre se reuniam todos os sábados para tomar chá juntas, comerem um bolo juntas e darem risada juntas. Mas o que começa a acontecer? Para uma delas crescer naquele setor de engenharia, ela teria que ser engenheira. É um pré-requisito. Era um pré-requisito do setor onde ela estava, para ela poder avançar, ela tem que ter engenharia. E aí que ela começa a reclamar. Ela começa a reclamar porque ela é negra, depois ela começa a reclamar porque ela é mulher, ou seja, além dela ser negra, ela era mulher e na época, no curso de graduação de engenharia, só existiam mulheres, homens brancos. E aí passa um sábado, passa 2, no terceiro a amiga dela levanta, bate na mesa e fala: "Eu não aguento mais ouvir isso". Porque quando a gente também se acostuma, né, com a fala do outro, o outro reclamando, a gente também está reforçando no outro, deixando ele se aliviar, mas sem que exista uma mudança. Então também existe uma responsabilidade minha aqui. E quando ela bateu na mesa e ela disse: "Eu não aguento mais ouvir isso", a amiga, né, ela olhou para a outra e disse assim: "Nossa, mas tem tanto tempo assim que eu tô reclamando disso?" Aí a outra só consente e diz que sim, faz tempo. E o que acontece depois disso? Acontece que ela começa a ver possibilidades reais de que ela possa então fazer engenharia. Ela começa a ver quais são os meios legais pelos quais eu posso lutar pelo meu direito então de fazer isso. Nisso tem força. Então, quando a gente está falando da aceitação, né, a gente está falando desse centramento em si mesmo, desse senso de discernimento do contexto e do papel que eu ocupo e da aceitação do que eu não posso mudar para que eu possa ter força para fazer o microgerenciamento, então, das ações que competem unicamente e exclusivamente a você. Porque a motivação, ela está ligada àquilo que me motiva a agir em relação a alguma coisa. E dificilmente, se você é uma pessoa que exclui, que julga, que tem dozinho dos outros e que se alivia muito pela fala, você dificilmente vai ser uma pessoa que vai conseguir ter consistência para manter a motivação que você precisa para fazer o que é necessário, porque você está despendendo energia psíquica em coisas que não dependem de você. Tá bem? Essa é a mensagem que eu queria passar. É bem lindo esse filme, né? Não entendi, André. Acho que deu um erro na tua mensagem aí. Não sei se o que você quis dizer. Alguma pergunta por aqui? Ou por alguma das outras redes? Nenhuma pergunta? Será que o som no YouTube e no Facebook melhorou? Esses dias andaram se queixando, mas de fato eu não mudei o meu microfone especificamente do Facebook e do Instagram, do Facebook e do YouTube. Então eu não sei o que aconteceu, eu desliguei ele. Mas enfim, se alguém assistiu antes e depois, assistiu até o final e puder comentar, eu agradeço, tá bom? Ok? Lembrando que amanhã a gente tem mais uma live. A gente começou essa série ontem. Amanhã a gente tem mais uma live, que é a sequência então dessa série nova que começa toda segunda-feira, uma série nova. E essa série especificamente a gente tratou
da motivação, né? A pergunta dessa série é: como se manter motivado em tempos difíceis? Deixa eu dar uma olhadinha só na programação. Então, ontem a gente falou do senso de autoeficácia, porque que ele é importante. Hoje a gente falou sobre a aceitação e amanhã a gente vai falar sobre o mova-se. E como que a gente pode então implementar microgerenciamento e estabelecimento de metas para a gente ter mais clareza sobre o que precisa ser feito, ok? Quero agradecer demais a participação de todo mundo que estava aqui no Facebook, muito obrigada. Quero agradecer a todo mundo que estava aqui também e estará futuramente lá no YouTube também, muito obrigada. Para todo mundo que estava aqui no Instagram e para todo mundo que estava aqui no TikTok, ó. Beijo para todo mundo, brigadão e até amanhã, 12:30.